Um Curso em Milagres fala que o ego ele vive literalmente por comparações e que a igualdade está além do seu alcance. Porque quando a gente se compara, a gente não consegue se entender, a gente não consegue se unir na comparação, na competição. E toda vez que a gente entra na comparação, seja se sentindo superior aos outros, a gente está nutrindo, a gente está alimentando sentimentos de arrogância, de vaidade. E quando a gente se compara se sentindo inferior aos outros, a gente está nutrindo o quê? Inseguranças, medos, de se sentir. A sensação interna é ruim, tanto para um lado quanto para o outro. Então, observe bem quando você tiver uma sensação, um pensamento de comparação. Então, nunca se compare com ninguém, nunca se compare com a vida das outras pessoas, porque cada um está fazendo o melhor que pode com o nível de consciência que tem. E todos nós temos as nossas qualidades, os nossos dons, os nossos talentos que devem ser usados para o nosso crescimento, para a expansão da nossa consciência e também para conseguir colaborar com o mundo, para contribuir com o mundo, com os nossos talentos. E toda vez que existe comparação, a gente está nutrindo o mundo das aparências, o mundo da forma, e tudo isso é passageiro, é transitório, é ilusório. Então observe muito quando você sentir isso e não caia nessa armadilha, porque a gente só consegue se entender, a gente só consegue se unir quando a gente está conectado pelo amor, que é a nossa essência, que é a mesma essência de todos. E a comparação, ela nos separa, ela nos afasta, ela gera competição, ela gera uma sensação interna ruim. E se a gente for parar para pensar mesmo, né, a nossa fonte criadora, que é Deus, ela é a mesma fonte de todos os seres e ela sempre e ininterruptamente ela tá nos nutrindo com o seu amor, com o amor que já existe, que já habita em cada um de nós. Então a gente não teria essa necessidade de se comparar, de competir. A gente entra nessas comparações, em competições, porque a gente está identificado com o nosso ego, a gente está identificado com o mundo da forma, com o mundo das aparências. Então é muito importante que a gente vá saindo dessa inconsciência e buscando essa expansão da consciência, porque a nossa essência ela já é plena, ela já é perfeita. A gente não precisa de nada, nós já somos o amor. Só que a gente precisa trabalhar e ir desenvolvendo, expandindo essa consciência para que a gente vá ficando cada vez mais em conexão com essa essência e não com o mundo das aparências. Porque toda vez que a gente estiver identificado com essas aparências, a gente vai inevitavelmente sofrer. E como eu falei antes, nosso Pai Criador, a fonte criadora, ela está sempre nos nutrindo. Nós já somos esse amor, essa luz, que o nosso Pai já está sempre trazendo isso para nós. Então a gente precisa ir se conectando cada vez mais com isso, porque aí a gente vai se sentindo cada vez mais pleno, mais preenchido, que nada nos falta. Nós estamos já nutridos pela nossa fonte criadora. Então, se observe, não se compare, não caia nessa armadilha da comparação, da competição. E por isso que eu falo tanto do autoconhecimento, porque é ele que vai nos libertando desse sofrimento e vai trazendo essa sensação interna de paz, de harmonia, de tranquilidade, de confiança, de que nós já somos muito amados por Deus, nós já somos muito amados pela nossa fonte e nós não temos essa necessidade de nos compararmos com as outras pessoas. Tudo isso no fundo, é uma grande ilusão que o ego vai trazendo pra gente. Tá? Então, pra gente se observar sempre. Obrigada, um beijo.